Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas rogativas, clamando tua santa presença nesta casa de amor e que tua santa energia, Senhor, adentre no mundo íntimo de nossa alma. E lá, Senhor, onde mora as nossas necessidades, fragilidades, e também, Senhor, toda a potencialidade que trazemos, possa dar-nos a luz do esclarecimento, a chama viva da coragem, a humildade, Senhor, de reconhecer em nós as necessidades da transformação e encontrar as forças na obediência diante de teus ensinamentos santos. Amado Jesus, abençoe este templo que nos acolhe, iluminai, amado, cada trabalhador de boa vontade. Somos aprendizes do teu evangelho, Senhor, que possamos espelhar a tua imagem e fazer a tua santa vontade. Cristo Jesus, levai tuas bênçãos santas e sagradas a todos os lares aqui representados. Em cada lar, Senhor, faça a tua presença, despertando, Senhor, aqueles que lá se encontram, afugentando as trevas perversas e negativas que fomentam vícios, brigas, discórdias. Abençoai, Senhor, para que todos possam no lar compreender a grande necessidade da harmonização doméstica e assim, na tolerância, na resignação, possam, Senhor Jesus, construir a fraternidade de uma família cristã. Iluminai aqueles que já partiram, retornando para a pátria espiritual, e muitas vezes retornam-se para os lares, em forma, Senhor, de espíritos ignorantes, pois teimam diante das leis naturais de serem encaminhados para as muitas moradas da casa do Pai. Ó amado Cristo, iluminai, Senhor, e abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento seja também um precioso medicamento. Assim, ingerindo, possa fortalecer e alimentar o corpo, mas acima de tudo, curar e alimentar a alma, o espírito, Senhor. Abençoai todos aqueles que de alguma forma participaram, Senhor, para que este alimento chegasse até as nossas mãos. Rogamos-te, Senhor, estenda tuas mãos sobre este caderno de prece, e cada nome que aqui se encontra, aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, de tuas santas energias, a despertá-los, Senhor, para as verdades e teus caminhos, e assim, fortalecidos pelo amor, possam buscar na religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna, os teus caminhos de esclarecimento, de iluminação. Abençoai estas águas, que estas águas sejam transformadas em medicamento, Senhor, pela tua santa vontade e pela tua bondade. Permita que os anjos amigos espíritos, estendendo as mãos santas e sagradas, conhecedores de todos os medicamentos, desde as ervas medicamentosas aos princípios energéticos universais, possam transformar estas simples águas no mais precioso medicamento de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. E assim, amigo Jesus, ao passarem suas dores ou feridas, ou ingerir, possam encontrar, Senhor, a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo, águas fluidificadas. Que tuas bênçãos se façam, amado, na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, naqueles que se encontram nas ruas, dementados, perdidos, naqueles que encontram-se nos quartos escuros, dos fundos das casas, dos lares abandonados, por aqueles que sofrem alienados, sem convicção na fé, que já abandonaram a si mesmo, abandonando o nosso Pai Criador. Por todos que sofrem, Senhor, rogamos tuas bênçãos, tua santa misericórdia. Derramai e amparai a cada um, ó Jesus. Clamamos tuas bênçãos santas e sagradas para nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Iluminai, Senhor, toda esta humanidade, e que possamos, Senhor, compreender que somos todos irmãos, e na prática da caridade mútua,
respeito, possamos auxiliar um ao outro, construindo a fraternidade do amor universal, como uma verdadeira família, amparando e auxiliando a cada um. Abençoai, Senhor, nosso país querido, que passa por tantas convulsões sociais, por tantos desatinos morais. Iluminai, Senhor. Não permita que forças trevosas possam modificar o curso desta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Dê, Senhor, a lucidez aos honrados, honestos e decentes. Dê coragem, Senhor. Dê a força e a resignação e a perseverança para vencer o mal. Amado Cristo, abençoai essa nação. Iluminai essa nação, Senhor. Abençoai toda a humanidade, principalmente nos países que ainda encontram-se nos conflitos bélicos, ou aqueles que aprisionam, escravizam a sua população, com dirigentes, ditadores, tiranos, Senhor. Abençoai, Senhor, libertai a humanidade, que possamos caminhar para a regeneração, libertando-nos de todas as amarras do passado delituoso. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus Cristo e a evangelização de nós mesmos. Quando falamos de evangelização, falamos de luz da verdade, de Cristo, não é minha, não é do Centro Espírita Recanto da Paz, não é do Espiritismo, é de Jesus Cristo. Libertar nossa consciência dos dogmas, das crenças, dos hábitos que nos aprisionam e que já não nos servem mais. Se nós chegamos ao Espiritismo, é porque nós já sentimos que algo de errado encontra-se em nós. Forças ocultas que já não temos mais condições de lutar contra elas, porque nós já investimos todas as nossas armas, todas as nossas forças, e não conseguimos vencer. Muitas vezes foram paliativos, mas não soluções. Mas aí vem uma grande necessidade. Para avançarmos, nós temos que modificar. É como se estivéssemos atravessando um deserto. É um exemplo muito bacana esse, simples. É como se estivéssemos atravessando um deserto. Nós sentimos solidão, nós sentimos sede e fome, não digo de alimentos nem de água. Nós sentimos angústias na alma, nós sentimos que estamos sem direção. Nós temos para onde ir, nós temos para onde voltar, mas para onde vamos não nos agrada mais, vamos insatisfeitos. O lugar que voltamos, sentimos solidão, mesmo que se na nossa casa tem uma multidão. São esses sentimentos que acontecem no coração daquele que está atravessando um deserto. Ele se sente só e desamparado, perdido. Ele sente frio, calor, fome, sede. Então nós estamos nesse deserto árido da vida espiritual. E quando vamos atravessar o deserto, nós começamos a levar uma grande bagagem para prover as necessidades do caminho. E cada vez que nós adentramos nesse deserto, a bagagem fica mais pesada, as nossas forças vão diminuindo e nós temos que ir deixando algumas coisas para trás. Assistiu aqueles filmes no deserto? As pessoas atravessando, elas vão abandonando as coisas, elas vão largando coisas. Depois, quando está quase despidos, com a roupa do corpo unicamente, aquelas já extenuados de energias, não tem mais nada, já consegue então chegar no oásis ou no lugar aprazado. Assim somos nós espiritualmente falando. Então é um momento, se você chegou
no Espiritismo, é um momento de refletir sobre deixar o seu passado. Eu tenho, essa semana, brincado, né, e é só tartaruga que carrega o seu passado nas costas, não é? E ela anda muito devagar, não é? Então vamos largar esse casco que está nos sobrecarregando do nosso passado. Quando fala do passado, muitas pessoas pensam que nós temos que esquecer o passado. Vou te dar uma triste notícia. Você nunca vai esquecer. Compreende isso? Não tem como esquecer. Para nós esquecermos de nossas vidas, precisamos não incomodar com ela. Ela está gravada na nossa consciência cósmica. Se passar daqui 1000 anos, se ela nos incomodar, ela vem à tona. Se passar 1000 anos, ela não nos incomodar, nós teremos uma lembrança gostosa que fará um bem em nós. Compreende isso? Então eu quero chamar aqui a cada um a compreensão dessas verdades de Jesus Cristo. E quando ele disse que nós temos que nascer e renascer para encontrar a vida eterna, compreende? Não é só na questão física, não, mas nas questões dos propósitos. Quando nós vemos a história dos nossos ilustres apóstolos e daqueles que iniciaram a grande transformação da humanidade nos primórdios do cristianismo, nós vemos que eles todos foram se modificando. E naquela época modificava-se tanto que ele mudava até o nome, não é? Mudava-se o nome, porque ele tinha renascido. Então nem o nome que era de batismo ele não queria mais. Saulo de Tarso passou a ser Paulo de Tarso. Simão passou a ser Pedro. Está compreendendo? E assim por diante. Não é? E assim foram trocando os nomes, porque eles se encontravam renascidos. Hoje, nós não podemos trocar o nome, mas nós podemos trocar a forma de compreensão que nós enxergamos o mundo exterior a nós. Mas para isso nós temos que mudar ou modificar o mundo interior. Muitas vezes eu vejo as pessoas que têm dificuldades, e cada dia que passa isso aumenta mais, as dificuldades na obediência dos ensinamentos acertados de Jesus Cristo. E procuram, então, ali, fazer por sua própria conta e risco. Acontece no que está acontecendo. A humanidade nunca sofreu tanto em ordem moral e espiritual. A humanidade nunca foi tão dependente de remédios e de químicas. Compreende isso? Os valores, os respeitos, os tratos, a família, Deus. Né? Isso nós estamos vendo em forma global. E nós estamos vendo lá, ó, está acontecendo um julgamento insano lá, de um homem que o único pecado que tem é de ele amar a Deus, a família e a pátria. Não sou político, não voto, né? Mas nós precisamos viver a verdade. Verdade. Tenho orado umas 18 horas por dia para todos aqueles que encontram neste processo, porque vai fazer uma grande modificação de hábitos e costumes em nossa nação, para o bem ou para o mal. E eu tenho preocupação com meus netos, bisnetos, que vão viver o resultado disso que está acontecendo essa semana. Nós precisamos orar muito, sob a luz de uma verdade. Compreende? Para que o anjo Ismael, que é o mentor do Brasil, possa tocar nos corações daqueles que têm a coragem de expor e sacrificar a si próprio. Não é? Compreende? As inversões que nosso país está vivendo, traficantes soltos, 6 bilhões de roubalheiras, não tem nenhum preso. 6 bilhões. Eu tenho certeza que aqui dentro tem aposentados que ficaram sem algum dinheiro aí, não é? Por alguns meses ou anos. Mas não tem ninguém preso, ninguém cobrou nada, ninguém devolveu nada. Mas um homem que não roubou nada, que não tem nada, está trancafiado, sem poder falar, morrendo com soluços e vômitos por uma facada e por origem emocional.
Não é? Compreende isso? Sem poder comunicar nem com os filhos. Olha só o que é a luz da verdade. Isso é em forma nacional, não é individual. Então, nascer, renascer, nós começarmos a enxergar a verdade, não opinião. Aprender a discernir fatos para poder modificar a nós mesmos, para erradicar o mal que sai de dentro de nós, a complacência do mal. Compreende isso? Para isso nós precisamos ter uma lucidez muito grande e compreender que o sofrimento é necessário, mas desde que ele não seja ocasionado por nós na consciência que temos agora. A lição de hoje chama-se motivos de resignação. Quando falamos de resignação, nós não estamos falando de covardia. Nós não estamos falando de preguiça, de inação, de não fazer nada. Nós estamos falando de resignar daquilo que já foi feito e pagar o preço que nos é cobrado com aceitação para o processo evolutivo. Só assim acontece a transformação. Só assim acontece a transformação. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Preste atenção nesse início fantástico. Só conseguimos elevar-nos, curar-nos, quando nós compreendermos a causa e o motivo da dor em nós. Sem essa compreensão, não há transformação, não há a cura e a erradicação da dor em nós. Não há cura, não erradica-se a dor e o sofrimento. Necessita-se fazer uma autoanálise, uma análise profunda para compreender as causas que estão levando-nos ao sofrimento do presente, na atualidade. Presente, problemas, dores e dificuldades que inicia-se no mundo íntimo, na relação entre família, pais, filhos, irmãos, na relação esposo-esposa, na relação vizinhos, na relação bairro, na relação cidade, estado, país. Nós não somos um problema individual, nós somos uma coletividade. Assim como a abelha constrói a colmeia e prepara, cada um tem suas obrigações e deveres, e elas preparam cada um nas suas obrigações para que perpetue a espécie, para que aqueles que estão em conjunto sobrevivam e tenham uma vida cômoda. Então cada um tem suas obrigações e deveres, são individuais, mas um coletivo que auxilia, que prepara, que engrandece, que cresce. Quando nós falamos, não tenho preocupação nenhuma que aconteceu lá com a Débora do Batom, com Clériton, que morreu dentro de um presídio. Não tem? Tem demais. Por quê? Porque são fatores sociais, são fatores energéticos que cria-se uma mancha energética e espiritual negativa no país. E que essa mancha espiritual ela pode se propagar, transformar-se em nuvens negativas, transformar em tempestades e depois transformar em furacões, em raios, em tsunamis, em ventanias, em vendavais, em secas, em excesso de chuva, em pragas, em epidemias, em pandemias. Está compreendendo isso? Nada é individual. Nós somos um coletivo. Então, nós temos a nossa individualidade. Então, quando nós falamos, olha, compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Eu dei palestra há uns 20 e tantos anos atrás, no Correio. Eu não sei hoje, mas o Correio naquela época tinha um alto índice de alcoolismo. Quase 60% dos trabalhadores na rua eram alcoólatras. Compreende? E eu preparava a palestra e a primeira pergunta que eu fazia quando eu entrava no salão, você é alcoólatra? Não,
Sou alcoólatra. Não pode ir embora. Está entendendo isso? Porque se a pessoa não reconhecia que era alcoólatra, ela nunca ia parar de beber. Não, eu bebo por esporte, eu bebo por lazer, eu paro a hora que quiser. Mas ela pegava, no mínimo, 4 meses de atestado por ano por problemáticas da bebida alcoólica. Compreende isso? Você via o rosto inchado, as papadas, os olhos esgazeados, amarelados, os sintomas clássicos de alcoolismo avantajado no campo da pele, do corpo, sem contar a parte energética e espiritual. Então, aqueles que falam, não, eu sou alcoólatra, estou buscando vencer. Não, então vamos, senta aí, vamos conversar, vamos falar. Fazia-se aquela palestra, fazia aquela reunião redonda ali, onde cada um expunha suas fragilidades, mas poucos aceitavam em si a causa do alcoolismo, sempre transferia para outrem. Então, quando transferem para outrem, dificilmente você terá força para compreender em si a transformação e encontrar a cura. Isso eu estou falando de uma questão muito simples, que é o alcoolismo, não tão simples, claro, mas material simples, na forma de que isso é como se fosse um hábito social, né? Todo mundo beber, né? Todo mundo bebe aí, faz uma festa de 1 ano da criança, bebidas alcoólicas. Natal, bebidas alcoólicas, né? Tá? Aniversário de Jesus Cristo, alcoólica. Aniversário da mãe idosa, alcoólica. Aniversário da esposa, alcoólica. Né? Álcool, e aí por diante. Né? Então, transformou essa droga num evento social natural, né? Se fosse mesmo um cafezinho, né? Então, vamos, no aniversário de Jesus, vamos fazer um café, né? Compreende isso? Eu já falei para meus queridos aqui, ó, se vocês morrerem primeiro que eu, porque eu espero que sim, mas talvez não, né? Na hora que você for lá, volta e me fala se tem café ou não tem, lá do outro lado, né? E tem que ser café forte e torrado na hora, para ficar gostoso, né? Compreende? Então, nós temos que entender a causa, compreender. Você está com problema no lar, está com problema com teu pai, está com problema com tua mãe, está com problema com você, então vai lá na causa. Mas eu não sei a causa, então começa no processo da resignação. O que é resignação? A aceitação do sofrimento. Então eu tenho que gostar da dor. Não, você não tem que gostar da dor. Você tem que aceitar a dor quando ela não pode ser tirada imediatamente porque você não compreendeu a causa. Então você ora a Deus e fala, meu Deus, me dê força para suportar essa dor, mas me dá lucidez para compreendê-la. Porque através dessa compreensão, essa dor nunca mais voltará a você. É assim como o alcoólatra, ele entende que aquela bebida é as trevas na existência dele, pode dar um prazer enquanto bebe, mas trará sofrimentos para o resto da vida e depois para a eternidade, porque não acaba quando cessa a vida, porque o perispírito está impregnado com os teores alcoólicos, que levará ele a um processo de dependência, mesmo que não tenha o corpo físico. Aí acontece o quê? Vira um obsessor em outra pessoa. É o que nós vemos aí, pessoas extremas. Uma vez chegou um homem aqui, ele tinha ido no outro centro espírita, falou, vai lá no geral, que é só ele que dá jeito no seu caso. Quando ele chegou ali, eu vi, era 6 espíritos ao redor dele. E ele disse, eu tomo 5 horas da tarde, eu tomo 1,51 litro. Enquanto estava nisso, eu estava aguentando. Só que agora eu tomo 5 da tarde, 1,51 litro, e 7 da noite, outro. Ele pegava 1,51 litro e virava no gargalo 5 horas. Aí, passados-se alguns meses, mais espírito queria beber, e ele passou a tomar 2,51 litros por dia. Era um homem, quase 2 metros de altura, fortão. Ele trabalhava na Marinha, aliás, na Petrobras, em navios, né, fazendo solda em cascos de navio, né, abaixo d'água. Né? Então, assim, era um homem que tinha uma capacidade física muito forte, muito extraordinária, e os espíritos aproveitavam, então, quando era pouco espírito, ele só tomava 1 litro, mas aí aumentou a freguesia, né? Então, nós temos que entender que se nós desencarnarmos num processo de vício, transforma-se nestes processos obsessores. Então, nós temos que encontrar a causa do nosso sofrimento, a causa das nossas escolhas. Por que eu estou escolhendo algo que está fazendo dor e sofrimento e me matando se eu adoro viver? Eu vejo pessoas vaidosas, cuida de cabelo, pinta cabelo, faz isso, faz aquilo, malha e tal, e enche a cara. Qual que é a lógica disso? E ocasiona dor e sofrimento a si próprio.
E aí, quando chega o sofrimento, aí coloca a culpa no outro. Transfere a responsabilidade para outrem. Ah, é por causa da família, é por causa do meu ex, é por causa disso, por causa daquilo outro, é porque eu fiquei pobre, porque alguém me deu, é porque eu estou me sentindo estressado para minha vida. Não. Compreende? Eu vejo pessoas com sensibilidades mediúnicas bebendo, quando bebe, incorpora. E aí, incorpora quem? Primeiro que o espírito vai chegar a falar que é um anjo da guarda, né? Que é um espírito iluminado, né? Eu quero ver um espírito iluminado descer numa pessoa que está alcoolizada. Desce? Não desce. Para mim receber um espírito mais ou menos, eu tenho que ficar 3 dias em pressa, oração e jejum. Eu tenho que ir para debaixo da árvore, eu tenho que pegar debaixo eu ficar às margens do córrego, eu tenho que trabalhar a respiração, eu tenho, sabe? Compreende isso? Eu estou falando de receber, né, um mentor da nossa casa, uma comunicação espiritual mais elevada. Agora, se eu quiser receber um espírito inferior, basta eu baixar a guarda, ele desce na hora. Porque eu tenho sensibilidade mediúnica, médium psicofônico, né? Eu costumo brincar porque os iguais se atraem, né? Eu vim lá das trevas, então é fácil eu trazer eles, né? Compreende isso? Então é muito importante nós buscarmos ter uma resignação quando a dor está, mas a compreensão da dor. A resignação não quer dizer vou aceitar essa dor, deitar em cima da dor e agora Deus está querendo que eu sofra. Não, isso é conformismo. Deus não quer que você sofra. Deus quer que a dor sirva da transformação para a sua vida. Mas você tem que entender ela. Se não entender, você não vai fazer a transformação. Assim como uma pessoa falar assim, poxa, eu bebo uma dose por dia, eu sou alcoólatra. Entendeu aí? Eu bebo uma dose por dia só, eu sou alcoólatra. Então eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Porque chegará um dia que ela beberá uma garrafa por dia e falar, eu bebo uma garrafa, não sou alcoólatra. Eu bebo por esporte. Né? Entende isso? E a dor, ela vai dizer, eu bebo por causa disso, daquilo outro. Eu bebo por causa daquilo outro. Por causa de pessoas. Essas palavras podem ser também entendidas assim. Deveis considerar-vos felizes por sofrer. Por que a pessoa tem que se sentir feliz por sofrer? Porque ele passa a compreender a causa da dor. Qual que é a causa da dor? A causa da dor está em mim. Então eu vou transformar-me, vou melhorar. Pronto, acabou a dor. Então ele fica feliz porque sofreu a dor. Entendeu aí a grandeza? A beleza? Mas hoje não se deixa aceitar essa grandeza, essa filosofia de Jesus Cristo, que é a única que nos salva. Ah, tem dor? Diagnóstico. Ah, nós queremos diagnóstico. A partir do momento em que tem diagnóstico, agora anda-se até com crachás. Coloca-se botões para designar TDAH. Crachás, autismo. Crachás, não sei o quê. Compreende? As pessoas, então, adoram diagnósticos. As pessoas adoram falar de múltiplas dores, mas não entendem que a dor é a transformação para aqueles que querem modificar. Então ele fica feliz com a dor. Olha, a dor chegou, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa dor, a causa que me levou a essa dor, eu não vou fazer mais. Pronto, você parou de sofrer. Entende aí? E ele continua. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são o pagamento das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Olha que extraordinário. Quitamos, através da aceitação e da transformação. Não é da inércia, não, é da transformação. Ah, eu brigo demais, dentro de casa briga-se demais. Meu marido, minha esposa, briga demais. Por que nós estamos brigando? Se nós nos atraímos um ao outro por causa de um amor, por causa de um carinho, era lindo no começo. Ah, mas ele mudou, ele? E você não mudou, não? Errado, todos os dois estão iguais. Aliás, cada um estão iguais como eram. Só que aconteceu que quando conheceram, cada um colocou e apresentou a outra a melhor versão. Passados-se os primeiros quilinhos, as colherinhas de sal, aí cada um foi se apresentando como era. Então aí é o quê? Os dois entram num embate, num conflito. Ah, mas como eu sou já não serve mais. Porque esse, como eu sou, nós estamos em conflito, mas eu gosto dessa pessoa. Nós construímos um lar, nós temos filhos. Espera aí, o que me resta?
Vou modificar, vou melhorar, vou fazer uma nova versão, eu vou voltar a ser aquela pessoa que eu apresentei a ela ou a ele. Você modifica seu relacionamento, você modifica seu lar. E quantos filhos são frutos do desequilíbrio dos pais? Quase todos. O desequilíbrio dos pais. Mas se leva no médico, vai dar diagnóstico. Vai dar diagnóstico. Mas nenhum vai trazer para si a responsabilidade da transformação dos hábitos, das atitudes. Compreende isso? Muitas vezes eu vejo os pais levarem filhos adolescentes para a academia, obesos. Mas por que o filho está com 15 anos obeso se os pais são magros? Por quê? Porque os pais falharam na alimentação com seus filhos. Está entendendo isso? Porque os pais foram irresponsáveis na educação alimentar com seus filhos. E assim é na educação espiritual, assim é na educação de hábitos, assim é na educação, né, de costumes. Esses dias para uma pessoa para me cumprimentar, eu cumprimentei ela, fui cumprimentar o filho virou a cara para lá e pôs a mão nas costas. Aí a mãe falou, ele é assim mesmo. Eu falei, ele é sem educação assim mesmo? Ela olhou para mim com a cara espada e falou assim, mas sem educação, você sabe o que é sem educação? Porque ele não tem educação. Quem que deveria passar para ele? Quem? Quem cria? Os pais. Está entendendo isso? Ô, meu filho, cumprimenta seu Geraldo, cumprimenta fulano, cumprimenta Beltrano. É o primeiro passo. Até quando você chega em determinado lugar, o cachorro bana o rabo para você. O cachorro tem educação. Alguns filhos não. Aí os pais falam, não, ele é assim mesmo. É assim mesmo porque os pais não educaram, porque o filho vem zerado, gente. Ele vem com uma tendência. Olha, filho não é nervoso, filho não é mal educado, filho não é desonesto. Ele traz a tendência. Agora, se os pais desenvolvem nele essa tendência, ou permite, isso aflora com facilidade. O que não aflora com facilidade é para o bem, tá? Para o bem você tem que insistir. Porque nós vemos de encarnações e encarnações em erros e males. Então, se não desenvolve hábitos e costumes, você sabe o que é bem educado? Você sabe o que é educação? Educação é criar hábitos salutares. Hábitos salutares, isso chama educação. Então, quando cria hábitos salutares, os pais ensinam os filhos, os pais exemplificam para os filhos, eles evitarão tremendos sofrimentos no futuro, tanto para eles quanto para os filhos. Você está compreendendo? Nós estamos falando de resignação e de causas. Resignar pelas coisas que nós já fizemos, que quando por desleixo, por falta de conhecimento, por incompreensão, por falta de vontade, por preguiça, sei lá por quê. Resignarmos, então, pelo sofrimento, mas não aceitá-lo, entender a causa, e vamos transformar isso, vamos. Então vamos modificar, vou mudar a mim, e assim vou contaminar, influenciar aqueles que estão à minha volta. Todos os dias nós podemos renascer e modificar nossa personalidade. Não vem com essa de conformismo. Ah, Deus quis assim. Não, Deus permite. Deus quer a nossa felicidade, a nossa prosperidade. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, as problemáticas são as dívidas que nós temos, e quando nós a aceitamos com resignação, compreendendo e transformando-as, nós estamos pagando as nossas dívidas passadas. Então, a dor e sofrimento daquelas proporções não vem mais sobre nós. Está entendendo isso? O homem, reduzir vossas dívidas, permitindo pagar no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livres. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz mesmo passando por privações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Então passe a agradecer a dor que chegou a você. Passe a agradecer, meu Deus, obrigado por este problema. Me mostre o que me levou a este grande problema. E aí você transforma aquele problema, larga de existir.
O problema que antes era imenso, você estava com medo dele, você passa a olhar para ele assim, mas agora ele é um grãozinho de areia. Isso é como quando você está numa fila e você está impaciente. Se demorar 5 minutos, você vai pensar que demorou 5 horas. Você está impaciente. O tempo fica longo, os minutos se arrastam. Mas se você estiver em paz, você fala, nossa, tem a fila aqui, não sei a hora que vai me atender, vou aproveitar para fazer uma leitura, vou meditar, vou rezar, vou trabalhar a respiração, vou repetir um mantra, né, vou fazer uma análise da minha vida. Passa 5 horas, você fala, mas já vou ser atendido? Compreende isso? A dor e o sofrimento é para isto, para que a gente possa encontrar uma força interior, um sentido profundo, e pegar e deixar as coisas do passado lá no passado. Não trazer o passado nas costas, como um peso, um casco de tartaruga, que vai cada dia diminuindo nossos movimentos. Porque a cada dia vai dando-nos dor e sofrimentos. Compreende isso? Não adianta reclamar. Não adianta blasfemar. Porque aí você está agredindo aquele que é o Criador de todos e de tudo. Porque foi ele que permitiu. Mas quem escolheu foi você. Aí a culpa, você está pondo a culpa em Deus. Aí o problema aumenta. A dificuldade muito maior. É a mesma coisa quando você vai tomar um remédio reclamando dele. Se você pega um remédio e fala, esse remédio não presta, ou remédio ruim, e bebe, pronto, teu organismo já 70% a 85% já renegou a química daquele medicamento. Você vai ficar com 15 a 30% do benefício daquele medicamento. Porque você renegou. Seu organismo, seu cérebro, é uma máquina extraordinária, está no comando da sua mente que comanda seu cérebro. O cérebro é matéria, é química. Então o cérebro já produz a química do antídoto contra aquele medicamento. Está vendo por que alguma pessoa toma remédio para curar um câncer e não cura? Aliás, vou reformular esse exemplo. Tem pessoas que tomam remédio para curar uma gripe, um resfriado e não cura. E tem pessoas que tomam remédio para curar um câncer e cura. Entende? Compreende isso? A pessoa toma um remédio para resfriar e fala, mas eu não gosto desse remédio não presta, esse remédio acaba comigo, esse remédio me mata. Pronto, você toma um remédio e ele não faz nada, você continua tendo resfriado. A pessoa vai tomar um remédio contra um câncer e fala, meu Deus, esse remédio é um milagre, a ciência é um milagre, esse remédio vai me curar. Não é só a presunção, não, é sentir toda a química que o seu cérebro poderá fazer, ele vai ali manipular e vai derramar em suas células. E a hora que você coloca o remédio, ele vai fazer as suas células trabalharem para fazer aquela transformação da cura. Porque não existe medicamento que cura, gente. Quem cura é o corpo. O medicamento impulsiona o corpo a liberar aquilo que vai, as forças energéticas para curar. O medicamento não cura. O que cura é o corpo. O medicamento é apenas o princípio ativo para fazer suas células reagirem. A nossa potencialidade orgânica, está compreendendo isso? É igual quando você come carne. Carne tem energia? Não. A hora que você come a carne, ela vai para o teu organismo, o teu estômago, tritura aquilo, vira uma gororoba lá, uma massa, né? Vira lá aquele suco, e aí joga nas paredes gástricas e vai aproveitando e vai distribuindo, e cada célula fala, opa, eu preciso desse aqui, opa, eu preciso desse aqui, opa, eu preciso desse aqui. Ela pega, então, transforma aquilo no fator energético nas condições de cada célula. Então não foi a carne, foi suas células. A carne foi o nutriente, foi o princípio ativo que levou sua célula a fazer a transformação. Assim são os medicamentos. Então, quando nós mandamos aqui a vontade, nós mandamos a vontade, o acreditar. Por isso serve a dor. Meu Deus, essa dor é para fazer uma grande transformação em minha vida. Eu vou transformar. E o que eu preciso transformar? Eu preciso modificar. Eu preciso construir a felicidade na minha alma, na minha vida, e também naqueles que eu amo. E aí você vai encontrar as forças necessárias da transformação.
É dentro da tua alma. No início você vai usar alguns instrumentos, como os medicamentos, para te ajudar. Muitos buscam os tratamentos espirituais. São fantásticos. E muitos nem precisam dos medicamentos. Ao fazer as obediências no tratamento espiritual, transforma a sua vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Olha que extraordinário. São palavras de Jesus. Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes, porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar, ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividam de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Então, quando toma-se um remédio, odiando o remédio, ele não faz efeito, logo você tem que fazer o quê? Tomar outro, mais forte. Diminuir o tempo entre as doses, está compreendendo? É assim a dor e o sofrimento, no âmbito emocional, no campo espiritual, no campo mental. Entende isso? Compreende isso? Eu vejo pessoas falar, minha vida nada dá certo, mas por que não dá certo? Porque ela constrói um pessimismo de destruição. Você sabia, tem uma frase extraordinária de um sábio, se não me falha a memória, é americano. Ele disse assim, o mundo precisa dos otimistas e dos pessimistas. Preste atenção nessa frase. Porque o pessimista destrutivo é ruim. São aqueles que falam, eu vou tomar esse remédio não presta, vai acabar com o meu estômago e não vai melhorar nada. Pronto, ele já decidiu. Ele foi para a destruição. Aí ele disse, nossa, esse remédio aqui ele é meio fraco, eu preciso fazer mais coisas para que ele melhore. Esse é o pessimista construtivo. Compreende? Então, ele diz que o mundo precisa do pessimista e daquele que é otimista. Porque o otimista constrói o avião e o pessimista inventa o paraquedas. Entendeu aí? Então ele fala assim, o cara fala assim, o otimista fala, construiu o avião, né? O pessimista, eu vou nesse avião, mas se esse avião cair, eu vou precisar de alguma coisa para me resguardar. E aí ele inventa o paraquedas. Você está entendendo? Então, aquele que é pessimista, então ele destrói tudo à sua volta e destrói ele mesmo. Então, se as coisas estão dando certo, fala, meu Deus, o que é que está dentro do meu campo mental, dentro do meu campo emocional? O que eu estou pessimista destruindo tudo? Destruindo antes de construir. Entende aí? Então, se você é um pessimista, então invente a solução para aquelas coisas que você acha que já não vai dar certo. Você fala muitas vezes, meu Deus, eu morro de medo de um ladrão entrar em casa. Beleza. Você tem morte de medo? Então, já constrói ou arruma a sua casa de uma forma que dificulte a entrada de um ladrão. Pronto. E assim por diante. Ah, meu Deus, eu tenho, vou fazer uma viagem, tenho medo do meu carro estragar no meio do caminho. O que você faz? Calibre os pneus, olha, os pneus estão bons, leva o carro para fazer uma revisão, coloca combustíveis bons, e agora cada dia está mais difícil, né? Entendeu? E aí você previne. Ah, se o carro estragar, vou levar um celular. Ah, meu celular, vou ver se ele tem bateria. Aí se ele acabar com pouca bateria, vou levar um carregador veicular. Pronto. Você pegou o seu pessimismo e resolveu e transformou tudo em solução. Você acaba ali, seu pessimismo, não tem sofrimento, não acabou. Acabou o seu sofrimento, porque você foi um pessimista construtivo, antecipou. Agora, se você é pessimista contra as leis de Deus, aí tudo vai dar errado, porque as trevas só precisam de uma pequena fresta para entrar, assim como o guarda-chuva. Se você tem um guarda-chuva e está na chuva, a chuva não te molhará, mas ela precisa só de um buraquinho para ela cair um pingo na sua cabeça, e toda hora ela cai um pingo. Passado alguns minutos ou hora, você estará todo encharcado. Está compreendendo isso? Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira e se endivida de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será em outra. Então nós temos que corrigir. Você já imaginou
Se não é agora que a gente vai pagar as faltas dos nossos débitos do passado, se não for nessa vida, nós vamos arrastar para outra vida. Você quer levar esse problema para outra vida? E você não sabe qual será a solução, qual será a situação, como será. Então, afinize-se com as pessoas que são contrárias, ame aquelas que te odeiam, transforme as bênçãos dos céus em atitudes positivas na terra. Perdoe, não me pergunte por quê, só entenda por quê. Ah, por que eu tenho que perdoar se ele que me maltratou? Não, você fala assim, eu compreendo que perdoar, eu estou me libertando. Eu estou me libertando. Se ele quiser libertação, é ele que se perdoe. Está compreendendo? Isso é compreensão. Não é? Compreende isso? As causas de dor e sofrimento hoje, muitos, são ilusórios. São ilusórios. Quantos teimam em sofrer por causa de religião? Está vendo espírito, sente espírito, mas tem, sabe, a rejeição de trabalhar, entender e compreender essa promoção que recebeu. Compreende isso? Isso é uma promoção. Deus já deu-te a oportunidade. Você já pensou se a gente fosse igual pedra? Não sentisse nada? Então nós estamos num processo avantajado de crescimento. É a sensibilidade extrasensorial. Captamos vozes, escutamos vozes. Ah, mas ai meu Deus, está falando na minha cabeça. Vai no médico, no psicólogo, no psiquiatra. Ou você tem alucinação, toma remédio. Não, vozes que você quer falar, meu amigo. Fala para mim, conta aqui. Mas escuta que depois eu falo também, que eu estou cheio de problema. Está entendendo isso? Fazer igual a amiga minha, né? A amiga minha falava, mas o Espírito me procura toda hora, eles não sabem que eu tenho que trabalhar. Ah, mas eles não sabem, porque eles não trabalham, ficam à toa lá no mundo, né? Está entendendo? Ela brincava, né? Dessa forma. Oh, eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar aluguel, tenho que levar menino para a escola, tenho que buscar menino, tenho que ensinar tarefa, né? Ainda tenho que ajudar o marido. E esses vezes ficam se me atormentando 24 horas. Tem que vir na hora certa. Ah, mas também eles não têm nada para fazer, né? Ela falava. Então compreenda, o Espírito, peraí, nossa, existe Espírito. Ah, mas a minha criação, a minha educação religiosa falou que o Espírito não convenia, que não existe Espírito. Ah, mas eles estavam enganados, o Espírito existe sim. Quantas milhões de enganações a Terra já teve? Antigamente falava que a Terra era quadrada. Você podia ir no mar andando e velejando muito, não com barco não, senão você chegava assim, caía no universo, caía no nada. Antes acreditava que a Terra era o centro do universo, que era o único planeta. Está entendendo isso? Agora nós sabemos que ela é o menor. Ela é o menorzinho, a nenenzinha, a caçulinha da nossa galáxia. Está entendendo isso? Então, quantos milhões de mentiras foram faladas na nossa cabeça e que a gente até ri de muitas. Agora, essa parte, porque é uma das partes que nós estamos sofrendo, ou vejo a humanidade sofrer demais, é a parte do processo de evolução espiritual, que chama-se sensibilidade, que nós podemos dizer mediunidade. Aí eu não acredito no Espiritismo. Poxa, pega a história do Espiritismo, vê se você encontra só uma fagulha daquilo que você pode falar que se você não acredita. O Espiritismo nasceu por uma criança de 9 anos, que escutou, interpretou o Espírito bater na porta, na parede. O Espírito nasceu porque colocava-se um lápis na ponta de uma cesta, e essa ponta da cesta, ele escrevia no caderno as mensagens. Não tinha nenhuma interferência humana. Então, existe espírito, se existe espírito bom, existe espírito ruim, existe espírito mais ou menos, existe espírito que são denominados demônios, mas são demônios porque quando uma pessoa ruim aqui na Terra, você fala que ela é o quê? Aquela pessoa parece um demônio. Então, é metáfora. Está entendendo? Então nós precisamos, sabe, se você acordar pelas verdades, suas dores e sofrimentos reduzirão quase ao nada. Mas aí você tem que compreendê-las e fazer a transformação. Isso chama promoção, evolução. Está entendendo? Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Nós viemos no lugar certo, no corpo certo, com a família certa, no país certo, com as pessoas certas. Então não tem nada errado. A única coisa que está errada é a nossa forma de encarar a vida.
Então olha para as pessoas e fala, meu Deus, ó, Deus me deu você, eu acho que eu merecia melhor, mas ele sabe mais que eu, ele tá bom. Qualquer dia eu vou contar aí novamente a história do pato. Aí a gente vai entender esse negócio. Você compreende isso? Ah, mas eu estou com essa, eu estou passando por essa problemática. Por que eu estou passando por essa problemática? Por quê? Eu tenho um irmão mais novo que eu, ele aposentou na polícia. Aí, quando eu chegava para ele, aí falava, poxa, mas eu sou polícia. Ele falava, por que quem mandou você não estudar? Ele falou, você poderia ser juiz, você poderia ser delegado, você poderia ser presidente da República. Então, se você está sofrendo, então por que você não se melhorou no início, financeiramente, intelectualmente? Ah, mas foi porque fulano não me permitiu. Mentira. Porque quando seu pai não deixou você namorar, você pulou a janela. Você fugiu da escola, você pulou o muro da escola, Você falou que ia na casa da amiguinha. Mentira, ia namorar. E assim por diante. Deu um jeito, não deu? Mas aí você quer pôr desculpa. Então, porque... Então acha o maior problema, o sofrimento, e busque a causa, e larga de mentir para você. Minha casa está um tumulto, meus negócios estão ruins, porque está faltando Deus. Porque Deus é prosperidade. Não adianta você ir lá e pedir dinheiro para Deus, que Ele não vai te dar, não. Ele vai te dar as condições de você trabalhar e conquistar. Porque se você pedir dinheiro para Deus, as trevas vai escutar, e se ela te dá, ela te toma. As trevas te tomam. Ela pode te ajudar. Não é? Lembra da história lá do Raul Seixas, Paulo Coelho? Eles fizeram um pacto. Lá nos tempos de 1972. Os dois eram uma dupla. Compunha, cantavam. Os dois compunham e cantavam. Não conseguiam nada. Passavam fome na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aí Paulo Coelho é místico, foi para a encruzilhada, para o morro, e fez um trabalho com as duas forças mais perversas, não vão entrar em casa aqui. E fez um trabalho. Ponto. 6 meses, Raul Seixas já estava nos primeiros programas de televisão. 2 anos depois, Paulo Coelho falou assim, eu vou sair, filho. O trem começou a me pegar. Sai também. Raul Seixas falou, eu não, estou bem, agora que eu comecei a ficar famoso. Paulo Coelho saiu. Passou da banda ruim por alguns anos. Foi fazer meditação, foi fazer o caminho de Compostela, foi fazer isso, foi fazer aquilo outro. Edmilson começou a escrever livro, um dos escritores mais famosos do Brasil, do mundo, apesar que eu não gosto dos livros dele, tá bom? Não estou fazendo propaganda não, porque eu não gosto dos livros dele. É ficção. Eu li lá naquele começo, Brida, Caminho de Compostela, aquelas coisas, mas aquilo lá era antes de eu entender o espiritismo. Raul Seixas não, morreu aos 42 anos, 44 anos de idade, com overdoses. Compreende? Então, aquilo que é te dado materialmente pelas trevas é te tirado em forma espiritualmente. Lar, família, casamento, honra, honestidade, filhos, compreende? Aquilo que Deus te dá nunca mais ninguém nada tira. É para a eternidade, porque é conquista sua de merecimento. Está entendendo isso? Então pare de reclamar da dor e do sofrimento e haja. Traz para si a responsabilidade da transformação. Deus está pronto para te ajudar, Jesus está pronto para te ajudar, seu anjo da guarda está pronto para ajudar, mas você está pronto para te ajudar? Está pronto para transformar? Não adianta você pôr culpa nas pessoas que estão à sua volta. As pessoas não permitem. Permite o quê? Você faz aquilo que você quer. Não é? Se eu fosse permitir por causa de relacionamento, nós não tínhamos essa casa, porque quando eu fui assumir essa casa, a minha companheira falou, ou eu ou o centro espírita. Que lindo, né? Não tem isso, não pode pôr na mesa. Ou você, ou Jesus, ou o centro espírita. Acabou, filho. Aqui nós estamos no centro espírita, tem 21 anos, né? Viu no que foi a escolha, né? Fácil? Não, não foi fácil. Porque é o término de uma construção, de uma esperança, de um sonho, de alguma coisa que você estava ali vivendo naquela época. Está entendendo isso? Uma frustração. Então, não pare de reclamar, mas construa. Não tenha medo do sofrimento para a transformação. Tenha medo do sofrimento pela rebeldia, pela falta de fé, pela ignorância, pela maldade. Como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos nossas dívidas. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se a um operário que aparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgarem felizes na terra, viverão
que viveram ociosamente e cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tarefa. Está entendendo isso? Se você faz um exemplo simples para encerrar. Todo dia você tem que escovar os dentes. Você tem, desde pequeno lá, você tem os dentes de leite, e você fala: não gosto de escovar. Para que escovar? Que coisa cansativa. Escova mal. Logo seus dentes de leite vão apodrecendo. E você vem com os dentes naturais de osso, que é uma química que eu acho que é uma das mais fantásticas, um osso crescer, não é? Então vem aquele dente maravilhoso, não é? Aí você continua tendo raiva, não fala: não, você vai lá, só morde na escova, aí logo seus dentes começam a cariar. Dentista, pagar, pagar e dor. E você continua teimoso, arranca, coloca implante. A dor do implante, apesar que com toda a tecnologia dos medicamentos inibidores da dor, ainda é desgastante. É muito terrível, sem contar os valores. E sem contar, e de vez em quando, de tempo em tempo, você tem que ir lá trocar a parte dental, que é de resina, né? E mais gasto, mais dor, mais sofrimento. Agora, aquele que obedece, vai lá, eu não gosto de escovar dente, mas é preciso. E vai escovando, e fazendo asepsia, e pronto. Ele desencarna com 90 anos com seus dentes naturais. Está entendendo isso? Sem dor, sem sofrimento. Mesmo que não gostava, ele passou a olhar o resultado. Assim, as nossas vidas. Entenda, não é o que eu gosto, não gosto, o que eu quero. Não o que eu quero, não, é o que eu preciso fazer para ter uma vida e conquistar a felicidade. Amém? Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Então vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esta casa de luz, por esse templo, pelos teus anjos amigos que aqui se encontram. Obrigado pelas dores que aqui nos trouxeram, Senhor, pois sem elas dificilmente receberíamos tantas verdades que vêm de ti. Obrigado, Senhor. E em tuas mãos nossas vidas entregamos. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares e que possamos levar, Senhor, a tua santa presença em nossos corações e levar a todos aqueles que encontrarmos, sentirão em nós a tua presença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu seu coração. Rogo a Jesus Cristo que possa iluminar-nos a ter coragem da transformação. Peço a todos que orem pelo nosso país. Que orem para os líderes religiosos, padres, pastores. Se sobrar um tempinho, pode rezar para mim também, que sou coordenador religioso, espiritual, da doutrina dos espíritos. Reze para nosso país que está tão necessitado. Pois estamos vivendo uma convulsão social, inversões de valores e de verdade. Cuidado. Isso termina muito mal se essa inversão de valores ganhar a proporção nacional. Amém? Fique com Deus.